Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Timecast. Que honra, que legal anunciar isso todas as segundas-feiras no Spotify e também no YouTube. Se você prefere ver por vídeo, tem as duas opções. Agora você vai ter entrevistas com pilotos reais, pilotos virtuais, pessoal das ligas, pessoal do mundo real também, vai ter de tudo um pouco. Então, a gente não podia deixar de estrear de uma forma bem interessante. Eu trouxe uma pessoa aqui que foi um dos... essa pessoa participou do primeiro episódio do Time Attack, na verdade. Quando eu gravei em Misano, na DTM. É uma honra ter como primeiro convidado meu amigo André Pedrali, conterrâneo, lá de Cascavel também. A gente nunca se encontrou em Cascavel, se encontrou só na Itália. É muito louco como o mundo dá voltas, como dizia CP22. Pedrali que é piloto de kart, já passou pela Fórmula 4 também, já passou por outras categorias. E hoje ele mora na Inglaterra e se dedica a ser engenheiro de motorsport. Já passou pela W Series, já passou pela Fórmula 4 espanhola e esse ano tem um novo desafio muito interessante com ele aí. Ele vai contar agora, então sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Timecast. Galera, tô aqui com o Pedrali hoje, André Pedrali, seja muito bem-vindo. Cara, tá sendo cobaia aí, eu tô estreando essa saga aí de fazer entrevista. Na verdade, tava na hora já, né, cara? Tem tanto assunto legal pra colocar em dia aí, eu acabo só fazendo vídeo dos eventos, dos lugares que eu passo e não aproveito o conteúdo das pessoas que eu conheço aí. Então, eu decidi trazer o Pedrali aí. Pedrali, se apresente, seja muito bem-vindo, fala um pouquinho mais de você aí. Valeu, João, aí pelo convite. Legal aí tá participando e poder trocar uma ideia aí, um bate-papo aí com quem gosta do mesma coisa que a gente gosta, né? Meu nome é André Pedrali, eu fui piloto de kart aí durante uns 12, 13 anos mais ou menos, de 2004 até 2012 bem ativamente, aí de 2013 a 2016, algumas corridas esporádicas. Tive participações também na Fórmula 3 Sul-Americana no ano de 2012 e na Fórmula Futuro também no ano anterior, 2011, a Fórmula Futuro Fiat, né, que o Felipe Massa trouxe para o Brasil na época, e também participações na Fórmula 4 Sul-Americana em 2015, que eram exatamente os mesmos carros da extinta Fórmula Futuro, né? Então, atualmente eu já sou formado em engenharia mecânica, me formei em Cascavel mesmo, né? Sou de Cascavel, no Paraná, e fui para a Europa fazer um mestrado lá na Inglaterra, no motorsport, na área de automobilismo mesmo, na engenharia, e fui conseguindo, né, trabalho por lá e tal, fui me ajeitando lá para a Europa, e esse ano aí vamos para a nossa terceira temporada fazendo parte de alguma categoria do automobilismo europeu. Então, vamos que vamos, né? Pô, é um currículo bacana já, né, cara? E até só pra ilustrar quem tá assistindo aqui, ó, vim até com a camiseta da DTM hoje, coloquei ela pra ilustrar até um pouco mais, porque o Pedrali é cascavelense, eu também sou cascavelense, e a gente nunca se conheceu por lá, cara. A gente se conheceu em Misano, cara. Foi em 2019, um ano e meio, um pouco mais já. Logo que eu vim pra Itália, eu pousei aqui na Itália na quinta-feira, cara, e na sexta, se não me engano, eu já fui pro autódromo, já fui prestigiar lá a DTM, W Series, e antes eu vi que eu segui o Pedrali, cara, até Pedrali, acho que, não sei se a gente conversou sobre isso, cara, eu conheci você, foi por causa daquele vídeo, cara, acho que da escolinha lá no cartódromo, pessoal, acho que da Tia Kerel que fez o vídeo, não lembro. Eu lembro porque como eu tenho produtora de vídeo, eu seguia eles, aí eu acabei vendo que tinha um vídeo de kart no meio, e aí eu fui ver o vídeo, aí eu comecei a te seguir por causa daquele vídeo, e enfim, cara, e aí naquela semana que eu tava pra vir pra Itália, eu acabei vendo você postando algumas coisas ali de corrida algumas semanas antes e tal, eu falei, puta, esse cara, eu vou dar um toque nele, né, cara? Eu vou falar que eu sou de Cascavel. Exatamente, te mandei mensagem no Instagram ainda, né, cara? Você mandou mensagem, a gente começou a trocar ideia, e lá em Misano você tava no paddock, eu lembro certinho, eu falei, não, pode chegar aqui agora, tá de boas, aí a gente se encontrou lá, trocamos uma ideia. E esse vídeo aí que você mencionou, realmente foi o pessoal da Chequerel lá, o Renatinho, a gente fez um vídeo em 2014,
para fazer uma propaganda da escolinha de kart. Até, né, não tinha nem mencionado isso, eu tive uma escolinha de kart em Cascavel de 2013 até o início ali de 2017, que foi a minha época de universitário ali, e eu corria como eu falei, corria de kart, né? Então, nessas minhas idas e vindas aí nas corridas, eu conheci pessoalmente o Barrichello, o Rubens, e nós corremos juntos, né? Porque ele tinha os filhos bem novinhos ainda, que estavam começando a correr de kart ainda no Brasil, naquela época, em 2014. E aí o Rubens corria de shifter para acompanhar os filhos corriam de cadete, júnior menor, né? São as categorias iniciais ali do kart. E o Rubens ia se divertir de shifter, e eu andava de shifter na época. Então a gente se conheceu, e através disso eu conhecia também a assessoria de imprensa do Rubens e tudo mais, e a gente conseguiu marcar um bate-papo no autódromo de Cascavel, nos bastidores da etapa da Stock Car. Acho que foi na quinta-feira da etapa da Stock Car de 2014 em Cascavel. Sentou eu e o Rubinho de frente pro outro. Cara, eu tava lá. Você tava lá? Eu tava nessa etapa. Olha legal, como são as coisas, né, cara? Enfim, tava lá também. E aí a gente gravou um bate-papo lá, uma entrevista falando da importância do kart, tanto como para o início da carreira de um piloto, quanto para a vida de uma jovem pessoa, né? O quanto que o kart ajuda no crescimento pessoal. E aí, mesclando com essa entrevista, a gente fez as imagens lá no kartódromo, junto com os alunos andando mesmo. Convoquei 2 alunos lá que eu tinha na época para ir lá e a gente gravar as imagens, né? E dito e feito, então foi esse vídeo aí que você assistiu. Cara, eu nem sonhava dessa história, né? Eu que te conheci pelo vídeo, nunca ia sonhar que tinha isso tudo por trás aí, cara. Ô Pedralha, eu sei que a gente vai acabar misturando a ordem cronológica das coisas aí, não é um problema, mas só deixa eu puxar um pouquinho antes da escolinha, cara. Como é que você começou no kart ali, cara? Você teve algum tipo de escolinha? Alguém te ensinou? Você tinha, sei lá, algum familiar e amigos que corriam? Como é que foi essa história aí? Não, na verdade, assim, diferente de muita gente, né, que normalmente é influenciado por familiar, eu, na verdade, é o seguinte, eu já gostava, né, eu morava aqui em Maringá com os meus pais, e quando eu tinha de 5 para 6 anos, a gente se mudou para Cascavel. E eu já gostava bastante de carro, sempre gostei, desde criança. E aqui em Maringá, pelo menos na época, assim, não tinha, ou eu não via, também era criança, nenhum kart indoor, algo assim, né, nenhum kartódromo. E até porque não é muito tradição aqui em Maringá, o automobilismo, né? Até tem uma outra coisinha aqui, mas não é nada grande. E indo para Cascavel, eu comecei a cruzar com um kart indoor no centro da cidade, passava quase todo dia na frente dele para ir para a escola, você deve saber qual que é que eu tô falando. E também quando a gente ia na região do Lago Municipal em Cascavel, passava na frente do kartódromo, né? Então, assim, isso começou a me chamar a atenção. E aí, de quebra, eu tinha um colega de classe, que eu estudava junto, isso eu tô falando, eu tinha 7, 8 anos de idade. Tinha um colega de classe que andava de kart e tinha um outro vizinho mais novo do que eu, tipo uns 3 anos mais novo, já tinha uns 5 anos o rapaz. E ele também andava de kart. Então eu já conhecia nessas duas pessoas que já andavam e eu querendo andar, eu pedia pro meu pai, até que um dia ele resolveu me levar. Fomos no kart indoor primeiramente. E de acordo com a história que o meu pai me conta, no dia seguinte eu já pedi para ir no kartódromo. Na minha cabeça foi um tempo depois que eu pedi, mas ele disse que é no dia seguinte, então pode ser. E assim a gente começou, então fui pro kartódromo, aí você já conhece um mecânico, já conhece alguém que trabalha lá. Na época não tinha escolinha de kart em Cascavel, na verdade a primeira escolinha que foi ter mesmo foi a minha. Hoje em dia também tem uma lá que o Murilo Fiore deu continuidade e segue os trabalhos em Cascavel. Com escolinha de kart, mas enfim, e foi assim que eu comecei. Então quem que me ensinava? Era o mecânico, era os amigos dando dica, e você treinando, vai indo, vai aprendendo, vai olhando os outros andando, vai andando no meio da galera, vai aprendendo, vai fazendo as corridinhas regionais e vai aprendendo, né, cara? Então assim, foi até por esse motivo que do jeito que eu comecei, e foi o jeito que muitos começaram no kart, foi por esse motivo que eu decidi montar a escolinha, para oferecer uma estrutura mais profissional e para acelerar o aprendizado do pessoal que entra no esporte. Então eu sempre falava assim para os meus alunos ou clientes ou possíveis clientes, eu falava, o que você aprende em 1 ano andando aqui sozinho,
eu consigo... Nem lembro qual que era o prazo que eu falava, mas era algo assim de em poucas aulas, em meia dúzia de aulas, ou em um mês, ou algo assim, um mês e meio, eu consigo te colocar no mesmo ritmo de uma galera que está andando há um ano sem receber instrução nenhuma. E você sabe, né, João, que isso é verdade, cara. O cara que anda soltão, livre lá, o cara faz do jeito que ele acha que é. Isso, creio que não é só no kart, acho que em qualquer atividade, né, qualquer esporte. Se você for, não sei, jogar tênis e ninguém te der instrução, você vai ficar lá fazendo do jeito que você acha. Mas se tiver alguém que sabe, que tá te dando instrução, você vai acelerar muito mais teu aprendizado, né? Então, foi pensando assim que eu montei a escolinha de kart em Cascavel. Né? Cara, exatamente isso aí, Pedralha, porque tudo que você contou, eu andei pouco tempo de kart, né? Andei 3 anos ali quando era criança, mas eu acho que você, praticamente todo mundo, pelo menos que eu conheço, pelo menos isso falando a nível regional ali, teve um começo parecido, cara, que aí começou a ir com o pai ali no kartódromo, começou a se interessar, e aí conhece um mecânico e tal. E, cara, eu até agrego falando que se torna demorado o aprendizado, também que se torna um pouco confuso. No meu caso, eu lembro que um mecânico dizia uma coisa, aí meu pai, sei lá, que da onde que tirava, te dava outro pitaco, aí um outro mecânico dava um outro pitaco. Aí no final, porra, imagina uma criança, cara, aprendendo um negócio, assustado, um ambiente todo novo, cara, você fica... E realmente, com a escolinha você ganha tempo, né? Quer dizer, ganha tempo dos dois lados, tanto na pista quanto, enfim, na velocidade de aprendizado ali, que, cara, realmente, você andando sozinho e ouvindo só um mecânico e tal, não que eles não tenham conhecimento, né, cara? Mas é completamente diferente de você pegar, sentar e levar isso, digamos, de uma forma mais organizada, mais didática ali, é completamente diferente. Exatamente. Assim, bem isso que você falou, não é que o mecânico não sabe, lógico que o mecânico sabe, mas o mecânico, ele é um mecânico, ele muitas vezes tem outros pilotos ali que ele dá assistência ao mesmo tempo. Então, ele vai te dar as dicas ali e tal, mas muitas vezes daí você vai para a pista, o mecânico vira as costas e vai fazer o trabalho dele com outro kart, com outro piloto, né? E aí você fica lá rodando na pista. Então, assim, não tem o mesmo nível de atenção, assim, de assistência, porque, por exemplo, ali no método que eu trabalhava, era um coach, né? Eu fazia um coach pro piloto. Então, eu tinha ali 1 ou 2 pilotos ao mesmo tempo, no máximo 2 ali, e eu ficava o tempo todo que eles estavam na pista, eu ficava lá no meio da pista, observando tudo que eles estavam fazendo. Se era necessário, a gente parava no meio da pista, colocava cones, enfim, dava bastante instrução. Tinha câmera on-board no kart, nos intervalos a gente ia assistir a câmera. Tinha. Então, assim, aí eu tinha referência, muitas vezes minha, ou vamos supor, se era um piloto da categoria cadete, eu colocava um vídeo de um piloto rápido da cadete para esse piloto mais novo que estava aprendendo a assistir. Aí eu ia explicando para ele, porque uma coisa era o seguinte: uma criança ali, às vezes de 8, 9, 10 anos, que eram vários alunos que a gente tinha, falava pro cara, amigo, você tem que passar naquela zebra ali, você tem que frear em tal ponto. Beleza, sei lá o que passava na cabeça dele. Aí eu pegava e falava a mesma coisa mostrando um vídeo pra ele. Ó, tá vendo aqui a curva 1 ali do kartódromo, ou a curva 2, 3, enfim. Ó, tá vendo aqui onde é que tem que passar? Tá vendo? O cara tá com o mesmo kart que você e tá fazendo aqui, então é possível fazer. Então você vai mostrando, né, que é possível pro piloto, né, com esse método aí. Cara, muito legal isso, Pedralli. E tá, só finalizando em relação à escolinha aí, e aí quanto tempo ficou com a escolinha? O que fim levou e por qual motivo? Foi quando você acabou vindo pra cá, ou o que foi? Foi assim, foi durante minha época de faculdade, né, que eu tava ali fixo em Cascavel, não tava também viajando tanto, porque foi bem na época que eu fiz menos corridas de kart. Então foi de 2013, outubro de 2013 até o início de 2017. E acabou assim por 2 motivos. Eu tinha um mecânico que era meu braço direito, era só eu e esse mecânico, o Marcelo, que a gente tocava a escolinha. Ele era como se fosse o meu sócio, assim, né, digamos. E ele, por razões pessoais ali, decisões da vida dele, decidiu parar de trabalhar com o kart, foi parando aos poucos, né, montou um negócio para ele. E eu também já estava chegando no meu último ano de faculdade, então meio que tanto a minha fase quanto a fase dele chegou
no mesmo momento, assim, ele decidiu parar e eu também, aproveitando o gancho que ele já tinha decidido parar, eu já fui parando também, porque, de qualquer forma, no fim daquele ano, eu já era mais ou menos o meu limite, assim, né? No final de 2017, eu já não conseguiria mais me dedicar a isso daí. Então, eu só antecipei um pouquinho, como o meu mecânico parou, era o meu braço direito, o meu homem de confiança ali, eu acabei parando também. Então foi por isso que acabou, mas a gente conseguiu passar para frente aí e segue bem representado lá em Cascavel a escolinha através do Murilo, que foi campeão brasileiro agora de kart também, né? E então foi mais ou menos essa a história da escolinha. Foram 4, 5 anos bem bons ali no kartódromo. Puta que massa, cara. Ele foi campeão brasileiro nessa última etapa ou foi naquela etapa de Cascavel ali? Não, ele foi nessa última. Tá. Nessa última. Ele ganhou eu pensei, na o brasileiro F4. foi Cascavel, né, cara? O cara ser campeão em casa. Não, ele foi campeão ali nesse último que teve em Birigui. Puta, assisti. Também, meu amigo aí de muitos anos aí, a gente corria junto e tal. Massa demais, cara. Pedralho, me diz uma coisa. E na sequência disso, cara, você falou de várias categorias que você passou, falou do kart, e falou que também hoje em dia você não tá mais no cockpit aí, pelo menos como era antigamente. O que te levou a chegar até aqui, a trabalhar aí? A gente já chega para falar nas categorias que você tem passado ultimamente, um pouco mais sobre a tua vida na Europa, mas como que foi essa parte, digamos, não final da carreira de piloto, mas você sair exatamente do cockpit e vir para o outro lado? Assim, na verdade, o problema que acho que muita gente enfrenta, que é a questão financeira, né, de grana. Chega um momento que ou você tem que ter um grande patrocínio, ou você tem que ter muito dinheiro para continuar pilotando, né, porque a gente sabe que não é barato, né. E então, assim, eu aliei a minha faculdade de engenharia mecânica, eu falei, bom, né, eu quero usar esse meu diploma aí para alguma coisa, trabalhando na área do automobilismo mesmo, né. Até num momento, durante a faculdade, eu cheguei a pensar em indústria automotiva e tudo mais, porque eu não conhecia muito da indústria do automobilismo, né, sinceramente. O que eu conhecia era da parte de pilotagem, né? Eu conhecia o que era você ser um piloto, sentar lá dentro do carro e acelerar, mas do pessoal que trabalha do outro lado da mureta, eu não tinha muito conhecimento de como que funcionava, né? Esse outro lado da moeda aí. E então fui chegando no final da faculdade, comecei a fazer alguns cursos fora já da faculdade, direcionados à engenharia de automobilismo, motorsport, né, dinâmica veicular, entre outros, já aplicado a veículos de competição. E fui me interessando por essa área e falei, bom, pode ser um caminho legal aí para seguir, porque eu tenho experiência de piloto, né, cresci dentro de kartódromo, autódromo, conheço bastante gente e então eu já tenho, digamos ali, o pontapé inicial para começar na área de engenharia, né, porque isso querendo ou não, chega a ser um certo diferencial, porque muitos engenheiros no automobilismo brasileiro e europeu, mundial, enfim, muitos deles não têm experiência de piloto em automobilismo profissional, alguns deles têm experiência em automobilismo amador e outros não têm experiência em nenhum tipo de automobilismo como piloto, né? Então, eu enxergo isso de duas maneiras, né? Tem aquele engenheiro que chega só pelo lado teórico, né, que estuda, se forma, tem um diploma e aí vai atrás de experiência. E tem outro engenheiro que vem do lado prático, que é o meu caso, né? Eu vim da prática como piloto e aí fui atrás da teoria depois que eu já sabia como funcionava, como pilotar, como comandar um carro de corrida, né? Então eu vim por esse outro lado. Aqui no Brasil tem bastante exemplo disso, até mesmo lá na Europa, mas muitos pilotos eles acabam se tornando coach, né? Eles vão pro lado do coach. E como assim, eu cheguei a fazer até bastante coach, mas mais no kart. Como a minha experiência, eu vejo assim, como a minha experiência no monoposto foi de certa forma curta, eu fiz um final de semana de Fórmula Futuro, 3 finais de semana de Fórmula 3, 2 finais de semana de Fórmula 4, mas isso espaçado, né? 2011, 2012 e 2015.
Então eu reconheço que eu não tive tempo suficiente para até mesmo ganhar experiência com o monoposto e fazer meu nome no monoposto, para ter uma capacidade de me tornar coach de pilotos para esse tipo de carro, né? Porque para você ser um coach, você tem que conhecer, de preferência, muito bem o carro. Se você vai ser coach de um piloto na Stock Car Light, por exemplo, a melhor coisa é que você já tenha sido um piloto de Stock Car Light, né? Só citando um exemplo da Stock Car Light, pode ser qualquer outra categoria. Porque aí você entende do carro, você sabe qual é a reação do carro, você tem como passar muito mais informação útil para o teu piloto, se você já guiou aquele carro. E carro de turismo também eu nunca tive a oportunidade de competir, apesar que foi uma vontade depois da época do kart ali, mas a gente não conseguiu viabilizar financeiramente. Então eu fui, por conta de todas essas questões, eu fui migrando para a área da engenharia, né? Pela falta de oportunidade de continuar competindo e também aliando ali a minha formação, né? Então aí eu emendei o mestrado na Inglaterra e tudo mais, e aí lá eu fui atrás de trabalho e foi dando certo, foi encaixando. Isso foi em 2018, essa tua vinda pra Inglaterra, foi isso mesmo? Isso, exatamente. 2018 foi a ida para Inglaterra. Então me formei em 2017 e aí alguns meses depois, que o ano letivo lá na Europa começa em setembro, né? Pelo menos lá na Inglaterra. Então eu tive alguns meses ali e após formado, e aí fui para a Inglaterra em setembro de 2018. Agora vamos puxar um pouco mais pro atual aí, já que você chegou em 2018. Cara, a gente se encontrou lá em 2019 da DTM, você tava lá trabalhando com a W Series e até você começou a falar tanto de monoposto ali. Desde que você veio pra cá, você tem se envolvido muito mais com monoposto, né? Nunca com carro de turismo, ou a impressão minha, eu posso estar falando besteira, é o que eu tenho percebido pelo menos. Por quê? E também, lógico, já aproveita e já dá sequência e já fala da W Series e o que você tem feito desde que você veio pra Europa. Exatamente. Quando a gente se conheceu lá, foi na etapa de Misano, se não me engano foi a terceira etapa daquele ano, foi a terceira. Então foi também a terceira corrida que eu trabalhei na Europa, em 2019. É bem isso, João, você está certo, eu nunca me envolvi com carros de turismo aí na Europa, mas assim, eu vejo que como eu tinha o sonho, assim, a vontade de pilotar nos Fórmulas, seguir uma carreira nos Fórmulas, né, Fórmula 4, Fórmula 3 e assim por diante, eu estou tentando seguir esse mesmo caminho agora na carreira profissional, digamos assim, né? Acho muito interessante os carros de GT e tudo mais. Claro, tenho vontade de fazer num futuro, aí, numa oportunidade, mas no momento eu estou seguindo no Fórmula, né? No monoposto, por, digamos assim, duas razões. A primeira é essa que eu mencionei, porque eu gostaria de estar seguindo, ou de ter seguido esse caminho como piloto também. E porque eu gosto de trabalhar justamente com pilotos jovens que estão buscando a carreira profissional. Então é um tipo diferente de trabalho. Porque quando você vai pro GT, né, pro Gran Turismo, você vai pegar tanto pilotos profissionais normalmente mais velhos, quanto pilotos amadores. Corridas de longa duração. Então assim, é um conceito completamente diferente de campeonato, de competição, né? Eu tenho um colega que se formou junto comigo, ele é o contrário, ele nunca se envolveu com Fórmula, ele sempre se envolveu com GT e tá na Europa aí também, porque ele é aficionado pelos carros de Gran Turismo, ele gosta muito de trabalhar com Ferrari, com Lamborghini, com McLaren, e não que eu não goste ou que eu não teria essa vontade também, mas eu sou mais aficionado em olhar um Fórmula 3, um Fórmula 2 e ver o que esse carro pode carregar de velocidade dentro da curva, ver aonde que esse carro pode frear, que o limite de um Fórmula ele é muito acima de um carro de GT, né? Como você deve saber, mas eu vou dar um exemplo bem básico assim, ali no Autódromo de Cascavel, que é uma pista curta, né, 3 mil metros ali, 3 quilômetros, um Stock Car vira em torno de 1 minuto e um minuto cravado ali.
E o recorde da pista é de Fórmula 3, né, com o Pedrinho Piquet, 54 segundos. Então a gente tá falando numa pista de 3 quilômetros. Cara, tô em todas, né? É verdade, cara. É muita diferença de tempo, né, cara? Então, assim, isso numa pista curta, né? Então, você vê que um carrinho que é bem menos potente do que um Stock Car consegue andar bem mais rápido, por diversas razões aí na construção do carro, né? Então, isso me fascina. Como no kart eu era piloto de shifter, né? Então, digamos, a Fórmula 1 do kart, né? Então, eu sou fascinado pelo mais rápido que você pode ir, né? E o shifter ele é um mini Fórmula 1, né, cara? Tanto que os pilotos de Fórmula 1, não só de Fórmula 1, de várias categorias aí, até mesmo da Stock Car, eles utilizam muito o shifter kart como treino, né? Porque as reações, o esforço físico que você faz e tudo é muito, até mesmo maior do que em muitos carros de corrida, né? Então essas são algumas razões do porquê que eu escolho o lado do monoposto. E só completando, como piloto no monoposto, você tem que achar o limite do carro, você tem que aprender o carro, e é difícil, porque você acha que você pode frear nos 70 metros, mas você tem que frear nos 50, no 40, né? Porque o limite do carro ele é muito acima do que você imagina, do que dá para ser feito. E no carro de turismo é o contrário. Às vezes você acha que você pode frear lá no 70 ou no 100, mas você tem que frear antes disso ainda. Senão o carro não faz, ou senão você vai perder tempo. Então, para engenharia, no lado da engenharia, conversando com outros engenheiros e tudo mais, eu fui também percebendo que é mais ou menos isso. Quando você aprende a trabalhar com um monoposto, depois para você fazer uma migração para trabalhar com os carros de turismo, digamos assim, um pouco mais suave a transição ou a adaptação do que se você fizer o caminho ao contrário, né? Aí eu já não sei dizer muito bem, porque como eu falei, eu nunca trabalhei com carros de turismo, carros de GT, mas pilotando eu posso dizer que realmente essa noção de que você acha que você pode frear em tal placa, na placa dos 50, mas na verdade você pode frear mais dentro ainda que o carro vai fazer, né? Ou você tem que colocar mais pressão de freio ou carregar mais velocidade para dentro da curva para usar aerodinâmica. Então, coisas que no turismo é diferente, que é um carro muito mais pesado, um carro completamente... A dinâmica do carro é completamente outra, né? Exatamente, que nem você disse, o Fórmula 3 tem o que ali, 200 e poucos cavalos, 260 cavalos, contra um estoque que tem, sei lá, 450, 500 e pouco, dependendo da borboleta lá. E isso aqui, cara, fora a questão aerodinâmica, realmente, o carro é muito mais pesado, né, cara? Então, são carros muito distintos, né, cara? Completamente diferente uma coisa da outra. E em relação à W Series ali, essa que você falou que tava começando a carreira aqui, tava na terceira etapa quando a gente se encontrou, como é que foi o convite? Como que você chegou até ali, cara? Como que foi isso? Então, cara, é uma história até meio curiosa. Vamos lá desde o início, né? Em 2017 eu dei um pulo na Inglaterra para fazer um curso introdutório pro mestrado que eu iniciei em 2018. E nessa viagem para a Inglaterra aproveitei, fiquei uns dias a mais lá para fazer um turismo, né? Mas um turismo assim, de ir conhecer equipes, conhecer autódromos. Então nessa vez aí foi quando eu conheci Brooklands, que eu acabei te indicando depois que você foi para lá. Então eu fui para Brooklands, fui para museu, fui para Donington Park, no museu lá que tinha em Donington, que infelizmente não tem mais. Vi os carros lá que eram do Senna e tudo mais, foi bem, bem bacana. E fui conhecer algumas equipes, né? E como que eu fui parar nessas equipes? Através de contatos meus no Brasil, pilotos e engenheiros aqui do Brasil. Eu falo aqui porque, né, no momento eu tô aqui. E esses meus colegas tinham conhecidos lá na Europa, donos de equipe. Então eles fizeram a ponte, interligaram, falaram pro dono, tem um amigo meu que vai estar por aí, ele gostaria de conhecer a equipe e tal. Não, beleza, fala para ele vir aí. E uma dessas equipes foi a Hi-Tech, através do, sempre falo, né, foi através do Rodrigo Contin, da Hi-Tech Fórmula 3 aqui do Brasil. Eu conhecia o Rodrigo desde a época que eu pilotava, né, e o Rodrigo fez a ponte com a Hi-Tech britânica. Chegamos lá, bati na porta, trocamos uma ideia, conversamos, o dono lá mostrou para nós a estrutura, para mim e para o meu amigo, e beleza, ficou por isso, né.
E aí quando eu estava lá já em 2018, eu vi que a W Series foi divulgada. Eu já estava morando na Inglaterra quando eles divulgaram a W Series pela primeira vez. E divulgaram a Hi-Tech como a equipe que iria fornecer o corpo técnico, né? E então mandei um e-mail, né? Como acontece com a maioria das pessoas, não obtive resposta nenhuma, né? Mas bati na tecla e quando virou o ano, quando virou para 2019, eu mandei outro e-mail, já sendo mais específico, mais direto ao ponto. E o rapaz, ele lembrou de mim, me respondeu. E a gente conversou e a gente se acertou para daí eu trabalhar na W Series. Porque, querendo ou não, ele iria precisar de 20 engenheiros, um pouquinho mais até que 20 engenheiros, vários mecânicos. Então, eles foram atrás de gente, né, para trabalhar naquele ano. E eu consegui aproveitar esse, digamos, buraco ali, assim, né, que essa lacuna que abriu, porque não é fácil, né, não é toda hora que a gente tem uma categoria nova surgindo e que vai trabalhar com um engenheiro por carro, como deve ser, né? Nas categorias de mais alto nível é sempre pelo menos um engenheiro por carro. E naquele caso surgiu, e eu já tinha feito um contato inicial com aquela equipe mais de um ano antes daquilo ali, e foi meio que assim por acaso. E claro, outra coisa que ajudou também, obviamente, eu já cheguei lá com experiência, com uma certa experiência, né? Não fui para lá 100% cru, né? Então eu já tinha feito quase 2 temporadas completas aqui no Brasil na Porsche Cup. Então eu já fui para lá com uma experiência já de quase 2 anos trabalhando como engenheiro de pista na Porsche Cup. Então isso me ajudou muito a chegar o primeiro dia lá na W Series e já saber o que eu tinha que fazer, né? Então cheguei lá, encontrei um grupo de engenheiros, alguns na mesma faixa etária que eu, também ali começando a carreira, outros já muito mais experientes. Então foi um grupo bem misto, né, de engenheiros. E então foi em março de 2019, ainda na seleção de pilotos para a W Series, que foi o primeiro contato que eu tive como trabalhando mesmo como engenheiro de carro de corrida na Europa, né? Então foi naquela temporada ali. E a gente se conheceu alguns meses depois ali pessoalmente, né? Cara, pouquíssimo tempo depois, né? Foi 3 meses depois, mais ou menos. Começo de junho, eu acho que era 3 meses depois. Cara, e se não me engano, você tinha me falado que na W Series não é um engenheiro que acompanha aquela piloto lá a temporada inteira. Tem um revezamento, como é que é? Todas as etapas, como é que funciona? Ou funcionava, né? Lá foi assim, justamente para ser o mais igual possível para todas, no caso, né, todas as pilotos, existia um rodízio de engenheiro, carro e mecânico. Então, assim, eu trabalhava sempre com o mesmo carro e com o mesmo mecânico. Então, o nosso time era mantido. O chefe do mecânico era sempre o mesmo, o mecânico do meu carro era sempre o mesmo e o meu carro era o mesmo. Porque apesar dos carros serem todos iguais, às vezes um carro tem uma particularidadezinha, uma ou outra ali, às vezes numa eletrônica, uma câmera, funciona um pouquinho diferente. Então você aprende a trabalhar com o seu carro e você fica com o mesmo carro durante o ano, né? Então você conhece as particularidades do carro. E o mecânico também, né? Cada mecânico com um método de trabalho, um método de se comunicar. Então a gente vai criando ali afinidade e isso fica entre nós. Mas as pilotos, na quinta-feira de cada etapa, era literalmente um sorteio, colocava uma urna com todos os números de chassi dentro dessa urna. E eu não lembro qual que era a ordem que eles sorteavam lá, mas enfim. Cada piloto ia lá, colocava a mão no potinho, tirava um número, o meu chassi é o 63. Então beleza, o seu mecânico é aquele cara, o seu engenheiro é aquele cara. Então era assim que funcionava. Então toda corrida tinha esse rodízio. Com exceção, se por acaso a piloto na corrida anterior batesse o carro, aí era mantido o mesmo carro para essa piloto para a próxima etapa, para evitar de prejudicar alguém que porventura viesse sortear aquele chassi que tinha sofrido um acidente na etapa anterior. Então assim, bateu o carro, tipo assim uma penalização para piloto de
de ficar com o mesmo carro para a próxima corrida. Ah, lógico, faz todo sentido, né, cara? E me diz uma coisa, Pedro. Ah, a W Series, inclusive, esse ano foi, não sei se chegou a ver, mas ela vai abrir algumas corridas da Fórmula 1, cara. Em algumas etapas a W Series vai estar incluída. E se não me engano, até a Fórmula Regional, né, cara? Eu tô falando besteira. Tem uma ou outra corrida, acho 2, 3 etapas, alguma coisa assim. Isso, a W Series, as 8 etapas do calendário vão ser junto com a Fórmula 1. Todas as etapas deles eles pretendem fazer junto com a Fórmula 1. E na Fórmula Regional, se não me engano, são duas etapas que eles fazem preliminar de Fórmula 1, se não me engano, Barcelona e Mônaco. Legal pra caramba. Cara, vou tentar acompanhar o máximo de corrida esse ano. Porque ano passado, cara, eu fiquei só na vontade aqui, né, cara? Cheguei a comprar até ingresso da Fórmula 1, tive que pegar reembolso depois, de Imola. Cara, não consegui ver nada. Mas tá, até aproveitando. Passado, acho que ninguém conseguiu ver nada. Isso, até aproveitando, cara. Como é que foi o teu 2020 aí, falando nisso? Então, 2020, aí tá, né? Dando continuidade ali após a W Series, eu participei também do FIA Motorsport Games, que foi aí na Itália, em Vallelunga, o campeonato, a Olimpíada do Motorsport, né? Então eu trabalhei na Fórmula 4, que foi praticamente, eles pegaram, como era a Hightech também que operava, eles fizeram literalmente assim, pegou todo mundo aqui da W Series, mecânicos, engenheiros, ei, vocês querem trabalhar no Motorsport Games? Sim, queremos. Então, todos pra lá. Então, foi literalmente isso que aconteceu. Teve poucas caras diferentes nos bastidores ali. Então, eles praticamente pegaram a mesma galera da W Series e levaram pra lá. Então, fui pra Itália, fiz o Motorsport Games e, na sequência disso, eu fui parar na Ásia. Fui trabalhar no MRF Challenge, né, que é uma categoria de uma espécie de Fórmula 3, né, é um mix ali entre Fórmula 4 e Fórmula 3, uma categoria baseada na Índia, com o chassi da Lara, com alguns upgrades aerodinâmicos e de motor também, para se tornar mais próximo de um Fórmula 3. E então fui trabalhar lá no MRF, então tivemos corridas em Dubai, no Bahrein e por último na Índia. Essas corridas foram em novembro, dezembro e fevereiro, respectivamente, né? Daí fevereiro já de 2020. Então, quando eu voltei da Índia, eu já voltei e fiquei na Inglaterra para dar início lá. Então, a princípio eu iria trabalhar na W Series novamente, na segunda temporada. E tinha mais conversas ali com algumas outras equipes em outras categorias, né? Para cumprir o calendário, né? Para a gente conseguir fechar o calendário do ano todo, né? Porque na W Series nós somos como se fosse freelancer. Somos um freelancer, mas na verdade você tem um contrato já para o ano inteiro ali com eles, né? Mas quando não tem corrida com eles, você obviamente está livre para fazer o que você quiser da vida. Então, aí veio a pandemia, né? Então já estava na Inglaterra quando começou a estourar a pandemia, aí paralisou tudo. Então nesse tempo que ficou tudo parado, eu até acabei voltando pro Brasil. E durante a pandemia, mais ou menos em junho, a W Series anunciou que não iria competir em 2020, né? E era o único trabalho concreto que eu tinha, né? A única coisa certa que eu ia para fazer acabou sendo cancelado. Então, no meio do ano, parecia que eu estava em janeiro. Eu comecei a mandar e-mail, mandar mensagem, comecei a ir atrás de trabalho para o restante do ano aí, que as corridas estavam começando a ter uma cara de que ia voltar, né? E de fato voltaram ali em julho, agosto. E fui chamado por uma equipe espanhola que compete na Fórmula 4 espanhola e no Eurofórmula Open, e acabei indo para a Espanha para trabalhar no Fórmula 4 espanhol. Então, os últimos 6 meses de 2020 eu estive na Espanha ali envolvido com o Fórmula 4 no Campeonato Espanhol de Fórmula 4. Cara, e janeiro, como é que é? Você falou que no meio do ano você tava tipo janeiro. Cara, acho que tava todo mundo nesse ritmo, né, cara? Porque ficou muito tempo parado esperando quando fosse... puta, cara. Cara, eu fiquei... Bom, eu não tava, tipo, eu não sigo o calendário de corrida pra nada, né? Mas acho que não, todo mundo, né, cara? Todo mundo ficou meio que esperando ver o que ia dar, o que ia acontecer. Tem gente esperando até agora, na verdade, né, cara? Porque tem muitos setores aí que não tem muito o que fazer, né, cara?
Eu aqui comecei a fazer alguns videozinhos pela Itália e já... Aqui tá numa montanha-russa, né, cara? Abre as coisas, fecha, libera, não libera. Essa semana tá mais... Tá mais light o negócio aqui. Voltou a abrir um monte de coisa. Acho que eu vou conseguir engatar alguns trabalhos, mas, puta, é foda você ficar nesse vai não vai, né, cara? Mas fazer o quê? Paciência. Cara, 2021. Diga aí. Até que assim, só completando, né, 2020, foi bem isso aí que você falou, cheio de restrição, não tinha público em autódromo. Cada viagem que a gente ia fazer, apesar que, como eu fiz um campeonato nacional, a gente raramente saía do país ali, a gente só teve uma etapa na França. E eu até fiquei meio com receio dessa da França, que estavam falando ali em agosto que ia fechar a fronteira de novo e tudo mais, mas acabou que no fim das contas deu certo. Mas era aquilo, cara, cada viagem que a gente ia fazer tinha que levar uma documentação caso a polícia parasse a gente na estrada. Para o hotel era complicado, para restaurante era complicado. Tinha, acho que até em novembro, quando a gente teve a corrida de Barcelona, a última corrida, lá na Espanha as regiões são independentes, né? Então, na região lá da Catalunha tinha decretos diferentes do resto do país, então tinha restaurante fechado, estava funcionando as coisas diferente do que estava em Madrid, por exemplo, que era onde a equipe era baseada. Então, foi uma temporada assim, de muita adaptação, e até mesmo para os pilotos da equipe, para eles viajarem até na Espanha. Toda vez era uma série de documentação que a equipe tinha que agilizar para enviar para consulado. E, cara, bastante confusão ali, porque vinha piloto da América do Norte, vinha piloto da Rússia, vinha piloto de dentro da Europa. Então, assim, questão de viagem, essas coisas, todas as restrições, foi bem difícil, assim, bem complicado, mas... No fim das contas deu tudo certo, né? Mas o ruim é que ficava muita indecisão. Às vezes chegava nas vésperas da corrida ou do treino, do teste, a gente não sabia se o piloto ia chegar. E tinha vezes que não chegava, teve piloto que não conseguiu ir. Então foi uma temporada bem assim, completamente diferente, né? E vamos ver agora para 2021 se pelo menos dá uma normalizada, pelo menos na questão dos esportes profissionais, se consegue seguir tudo tranquilamente. Até ia falar isso aí, porque será que esse começo de ano vai ser mais ou menos assim, cara? Não dá pra ter muita certeza ainda, né, cara? Então, eu vi que a Fórmula 1, né, já adiou a etapa da Austrália, porque lá na Oceania eles estão bem restritos com a entrada de estrangeiros, inclusive o Toyota Racing Series lá na Nova Zelândia, esse ano foi só com piloto local, né, só com piloto neozelandês. E sempre foi uma categoria muito forte, com forte presença de pilotos que competem na Europa, né? E esse ano nada, né? Então assim, bem diferente. Então a Austrália, pelo visto, ainda está fechada. A Inglaterra também já adiou a abertura dos campeonatos nacionais ali, do próprio BTCC, né? O pacote do BTCC que envolve o Fórmula 4, que envolve o Porsche Carrera, que envolve algumas categorias ali da Inglaterra, e o pacote do britânico de turismo, né, de Gran Turismo, né, o British GT, com o Fórmula 3 britânico, também tudo jogou um mês para frente a abertura do campeonato, que começaria em abril, se eu não me engano, ali no fim de semana da Páscoa, já foi jogado tudo para maio. Então, assim, já teve alguma alteração, mas eu acho que para esse ano todo mundo já está aí convivendo com a pandemia, já tem aí um ano. Então, né, porque ano passado foi tudo de última hora, tudo de surpresa, a coisa começou a acontecer, cancelou tudo. E esse ano a galera, o mundo inteiro já está ciente do que está acontecendo. Então eu acho que se for para ter, vai ter, diferente, seguindo mais ou menos os mesmos moldes do ano passado. E eu acho que se fosse para não ter, já teria sido nem programado, enfim, não sei, é isso que eu penso, pelo menos. Eu espero que, como já está tudo programado que vai acontecer, até mesmo aqui no Brasil, Stock Car e tudo, eu realmente espero que aconteça, porque desde o ano passado já está todo mundo tomando os devidos cuidados, né, para estar participando desses eventos aí, né, para estar acontecendo. Então vamos torcer para que... Eu vejo da mesma maneira, porque, cara, a maioria já das categorias anunciou o calendário, enfim, lógico, teve algumas coisas ainda vão acontecer, alguns adiamentos, etc, que nem você mesmo disse, a questão do GP da Austrália lá,
Teve até um lado bom que confirmou Imola aqui, e disso eu não posso reclamar, então vamos ver se dessa vez eu consigo assistir, né? Porque ano passado não deu certo. Venderam o ingresso e depois voltaram atrás. Mas, cara, acho que assim, ainda aqui na Itália pelo menos, né? Falando algo muito local, mas tá bem montanha-russa ainda. Abre, fecha, mas eu acho que, como também você já disse, o pessoal já tá acostumado desde o ano passado com o vírus, acho que vai se organizar melhor esse ano. Eu acho que as coisas devem acontecer, cara. Vamos torcer pra que role bem, cara. Tomara, né? Tomara mesmo. Pô, você precisa trabalhar, né, cara? Eu preciso trabalhar também, né, cara? Eu tive semana passada no Autódromo de Adria, até esse negócio de montanha-russa de abre e fecha. Semana passada eu tive no Autódromo de Adria lá, devo fazer pra eles um rally show, que é com carros de WRC e tudo mais, e fazer as 24 horas de Adria. Eu devo fazer lá vídeo pra eles. Cara, tive que fazer uma autocertificação, eles me mandaram um documento, uma carta falando que, cara, o Autódromo de Adria tá a 35 minutos aqui de casa, cara. Só que a cidade vizinha já é Vêneto, eu já saio da Emília-Romanha aqui. Então, nossa, foi cheio de documento. Isso semana passada. Agora, essa semana já não precisa de mais nada, já liberou tudo. Então, sei lá, tá nesse vai e volta aí, mas acho que daqui a pouco as coisas começam a se normalizar um pouco, esperamos, né? Tomara aí que todo mundo aí precisa trabalhar, o público quer o entretenimento, a galera quer ir pro autódromo, o povo quer assistir corrida e todo mundo aí que é envolvido no meio, que vive disso daí, quer trabalhar e precisa, né, trabalhar. Então, esperamos aí que se normalize o quanto antes, né? Nossa, nem me fale, cara. E aí, 2021, cara, tinha puxado antes ali, você finalizou 2020, como é que vai ser do teu trabalho aí? Então, cara, 2021 justamente eu tô torcendo para que tudo ocorra conforme tá planejado, o calendário e das coisas e tudo mais, porque promete ser assim a temporada mais desafiadora para mim até então, porque eu consegui migrar de categoria, né? Então eu tô saindo do nível ali do Fórmula 4, estou indo para o nível do Fórmula 3 regional, né, ali na Europa. Então, assim, para quem às vezes não conhece, é a escadinha hoje da Fórmula 1. Quando o piloto sai do kart, passa pelo Fórmula 4, pode ser em qualquer Fórmula 4, porque o Fórmula 4 tem acho que 15 ou 16 campeonatos no mundo de Fórmula 4, e só na Europa mesmo tem ali uma meia dúzia ali que é bem importante ali. Tem o britânico, o francês, o espanhol, que é onde eu estava, o italiano, o alemão, e tem até o dinamarquês, que seria, digamos, ali o menos famoso ali, né? E menos conceituado também na Europa. Mas enfim, tem nos Estados Unidos, tem no México, acho que até na Argentina tem na Austrália, tem na China, tem no Japão, tem no Sudoeste Asiático, ali na Malásia. Então é um campeonato, o FIA Fórmula 4 está espalhado no mundo inteiro. E após o FIA Fórmula 4, tem alguns pilotos que vão direto para o FIA Fórmula 3, que pulam o degrau ali do Fórmula 3 regional, né? Que é um intermediário ali entre o Fórmula 4 e o FIA Fórmula 3, né? Que o FIA Fórmula 3 já é um passo assim, já bem grande, né? Então tem pilotos que já vão direto para o Fórmula 3 internacional, que é o FIA, né? Mas a maioria dos pilotos ali passa pela Fórmula Renault ou pelo Fórmula Regional, né? Que até a gente teve um título do brasileiro, do Gianluca Petekoff, no ano passado, no Fórmula Regional. E no Renault, se eu não me engano, o Caio Collet foi vice-campeão, outro brasileiro também. Foi vice, né? Então o que aconteceu esse ano? As duas categorias usam o mesmo carro, o mesmo chassi. A diferença entre elas é o motor, mas é a marca do motor, porque a potência é similar, e o pneu, né? Então a Renault, obviamente, categoria de equipe francesa, né? Digamos assim, o motor, né? E a Fórmula Regional, uma categoria baseada na Itália, então usando o motor italiano da Autotecnica, da Alfa Romeo ali, enfim, o motor do grupo Fiat, e com pneus Pirelli. E enquanto isso a Renault, a Fórmula Renault Eurocup, usando o motor Renault, pneus Hankook, inclusive o pneu Hankook o mesmo que é utilizado na W Series. Então todas essas categorias têm em comum, incluindo a W Series, é que usam o mesmo carro, né, o mesmo chassi. E para 2021, os organizadores de ambas as séries, de ambas as categorias, colocaram a mão na consciência e falaram, tá, vamos juntar as duas,
porque talvez manter as duas separadas não está sendo muito sustentável. Elas eram duas categorias literalmente concorrentes na Europa, usando o mesmo carro. Então, assim, não faria muito sentido. Na Renault até tinha um grid aí, acho que de 20 carros, ou um pouco mais, se eu não estou enganado. Mas na Fórmula Regional, desde o primeiro ano, que acho que foi 2019, primeira temporada deles, dificilmente tinha mais de 10 carros, sabe? 10, 12 carros, não era tão grande assim o grid. E então agora essas duas categorias juntaram. A Renault trocou o nome para Alpine, né? Como o pessoal aí deve saber, trocou na Fórmula 1 e trocou também na Fórmula Renault, virou Fórmula Alpine. E como juntou com a Fórmula Regional, então virou o campeonato Fórmula Regional by Alpine, né? Então eu vou estar trabalhando nesse campeonato aí. Então 2021 promete ser um ano bem desafiador, porque essa, na minha opinião, vai ser a categoria de base mais forte da Europa. Ali entre um Fórmula 4 e o FIA Fórmula 3 vai ser um caminho obrigatório para todos os pilotos que querem seguir o caminho para a Fórmula 3, Fórmula 2, enfim, vai ter que passar por essa categoria. A não ser algumas exceções ali que tem uns pilotos bem evoluídos que já pulam direto do Fórmula 4 para o FIA Fórmula 3. Isso também acontece, mas aí o cara tem que ter orçamento e tudo mais para poder fazer isso, né? O Fórmula Regional ele está intermediário ali entre essas duas. Ô Pedrali, você vai trabalhar em alguma equipe em específico? Vai trabalhar para a categoria em si? Como é que vai ser? Eu vou trabalhar para uma equipe. O campeonato é, digamos assim, igual a Stock Car, então tem várias equipes que fornecem o serviço para os pilotos, né? Então acho que é em torno ali de umas, não sei exatamente o número, mas umas 10 equipes ali, 10, 11 equipes é o que deve ter no campeonato. Cada uma pode ter até 3 carros e com a possível participação de um quarto carro desde que seja uma piloto feminina, sexo feminino, né? Então eles dão esse incentivo aí. Então se a equipe conseguir colocar uma piloto mulher, eles têm o direito de colocar um quarto carro, né? Então inclusive isso aconteceu no ano passado, deve acontecer esse ano com algumas equipes também. Mas eu seria o engenheiro farei parte de uma equipe e seria o engenheiro de um dos carros dessa equipe, né? Então é isso dessa forma que eu espero que aconteça, né? Caso a pandemia. Sim. Cara, inclusive até Dudu Barrichello acabou de desembarcar aqui na Itália, né, cara? Ele é um dos pilotos que acabou de sair dos Estados Unidos, tava no Road to Indy lá, veio pra cá e é um dos pilotos que vai estar no grid aí dessa temporada, né? Exatamente. Então ele vai ser um dos pilotos aí no grid da Fórmula Regional. Isso mostra assim a força, né, da categoria, assim como se posicionando como uma categoria de base forte na Europa. Bem isso que você falou, ele fez toda a carreira dele até então nos Estados Unidos e pelo visto aí eles têm planos de fazer um caminho aí trilhando uma tentativa aí na Fórmula 1, né? O Rubens deve ter ali vários caminhos ali, vários contatos para ir levando os filhos para cima. Então, realmente, se quer Fórmula 1, tem que alterar o foco para a Europa. E se quer Fórmula Indy, obviamente, fique lá nos Estados Unidos. Já tem o Road to Indy lá, o programa tudo bonitinho lá até chegar na Fórmula Indy. Digamos que agora ele foi no Road to F1, né? Digamos assim. Né? E cara, seguir o caminho desculpa. Não, eu até falar no caso dele, como ele mora lá, né? Fez algum sentido, acho que por questão orçamentária, se torna um pouco mais, talvez até bastante mais em conta. Ele fez Fórmula 4 lá. Aí, como é que era outra? SF2000, não lembro. E aí ele acabou... Ele fez o SF2000, né? Que é... Eu não lembro agora exatamente se ele é mais próximo do Fórmula 4 ou se ele é mais próximo do Fórmula 3. Se eu não me engano, do Fórmula 3. Né? Mas é aquilo, eu não conheço muito os carros lá do automobilismo americano para falar assim com tanta propriedade, né? Mas ele fez alguns anos lá e vamos ver agora aí o que ele consegue aprontar lá na Europa lá. Exatamente, que nem você disse, era inevitável, né? Começou por alguns motivos, tudo bem, morava lá, questão orçamentária até etc, mas cara, não tem como, né? É inevitável você pular pra Europa pra dar sequência na carreira se o sonho é almejar a Fórmula 1, né? Tanto dele quanto outros pilotos. Tem vários pilotos aí, inclusive, que estão
que estão chegando, pilotos brasileiros, aí todos eles, na verdade, foram que estão até hoje na Europa, eles foram muito cedo para a Europa. Alguns deles ainda foram para andar de kart na Europa, tem outros que foram direto para andar de Fórmula. Mas assim, os pilotos que a gente vai vendo que vão tendo mais sucesso, eles já foram para a Europa ainda com 12, 13 anos de idade para andar de kart, aí para migrar para um Fórmula 4 lá mesmo na Europa, e aí vão subindo, né? Cara, exatamente. Até inclusive quando eu tava em Adria ali tinha piloto brasileiro treinando, cara. Então tem alguns brasileiros já no kart aqui na Europa. Eu tô começando a ver isso com mais frequência aqui, cara. Mas é isso aí mesmo. Pedralho, não vou me prolongar muito, cara. A gente já bateu um bom papo aqui. A gente segue esse papo mais lá em algum outro momento do ano. Daí também quero que você conte como é que tá sendo o teu ano aí. Espero que a gente só traga coisas boas dessa vez. Que as coisas fluam, né? Fazer mais um aí no meio do ano aí, a gente faz outro aí e atualiza. Fechou. E torcer pra... Porra, a ideia é que a gente tenha bastante papo, né, cara? Que as coisas estejam rolando normalmente até lá, né? Não, legal. Não, sem dúvida a gente vai ter aí bastante coisa. Mas beleza, cara, tinha anotado algumas outras coisas pra gente conversar aqui, mas, cara, você não vai prolongar muito e a gente, em outro momento, segue. Cara, queria te agradecer demais por ser meu cobaia aí, brincando, mas por estar sempre à disposição, cara, pô, o Pedralli, até falando pro público geral, e, cara, gente boa pra caramba, cara, até eu já falei isso pra ele, cara, foi super acessível, mandei mensagem pra ele aquela vez em Misano, a gente acabou conversando, bateu vários papos ao longo do tempo aí em relação a isso, me deu a dica de Brooklyn e tal, então, cara, obrigado, Pedralli, por ser sempre acessível, gente boa pra caramba comigo aí. E, cara, antes de finalizar, só tem um ponto, na verdade, né? Pô, o Pedralli é empresário também, né, cara? Ó a pista lá atrás da escultura. Pedralli aqui é da Gearhead. Puxa ali. Então, temos ali um exemplar ali do que a gente faz. Esse aqui é o Kartódromo de Goiânia, onde eu fui campeão brasileiro de kart no ano de 2009. Então já faz aí alguns aninhos. E a gente resolveu... essa aqui é uma escultura nossa, né? Do meu pai aqui, na verdade. Então, tá aqui exercendo o papel do porquê que a gente desenvolveu, né, esse produto, né? Então, justamente para eternizar memórias, seja de pilotos, seja de público, né, que assistiu corridas ou que tenha memórias marcantes dentro de um autódromo ou de um kartódromo, ou que seja na frente da televisão, que assistiu uma corrida que marcou, enfim. Então a gente eterniza aí esses momentos fazendo a réplica, né, a escultura do traçado desse autódromo, desse kartódromo. A gente faz em madeira e comercializamos aí para o mundo inteiro, para quem quiser. E fica sendo um objeto decorativo e que quando você olha para ele, você tem essa lembrança, né, essa memória. E isso é bem bacana, né? Cara, legal demais. Vocês têm outros artigos decorativos também, né? Você não se limita à escultura da pista aí, né? Fora que a pista também tem diversos tamanhos, né? Isso, os circuitos a gente faz em 4 tamanhos. Esse daqui é um tamanho médio, né? Digamos assim, ele tem 50 centímetros. E a gente tá assim, João, ali na empresa, na Gearhead. A gente está indo a passos lentos porque todos os sócios ali, eu e os outros 2 sócios, nós temos também outras coisas que a gente faz na vida. Claro, a minha prioridade é o automobilismo, a engenharia, né? E então a gente vai desenvolvendo de pouco em pouco. Então a gente tem uma linha de vestuário com algumas camisetas, alguns bonés ali com a nossa marca. E objetos decorativos, de momento, nós estamos apenas com as esculturas. Nós tínhamos também alguns móveis, né, mesas que eram feitas com blocos de motor, com comando, com virabrequim, com várias peças consideradas sucatas, né, mas que eram restauradas e que ficava muito bonito, né, mas no momento a gente não tem mais esse projeto. Mas pretendemos expandir nossa linha de produtos aí no futuro breve, assim, esse ano, para quadros, para outras coisas, mas tudo que remete decoração com automobilismo, decoração com temas automobilísticos ou
automotivos, né? Mas o automobilismo é o nosso foco, assim, da marca, né? Cara, maravilha. Eu tô louco pra ter algo mais ou menos definitivo da minha vida, que eu nunca sei onde que eu vou estar. Mas minha ideia é pegar algumas pistas. Eu quero ter todas as pistas onde eu já passei. Então, que por enquanto não são muitas, mas a ideia é ir preenchendo aos poucos, assim, acho que é algo legal. Você viu que legal, no teu caso tem uma memória afetiva em relação ao Campeonato Brasileiro, no meu caso, as pistas que eu passei, acho que cada um realmente tem uma memória muito especial em relação a cada pista, né? Então, muito bacana você poder, tipo, ter isso como um artigo decorativo, assim, isso é muito bacana. Justamente, né? O nome da marca é Gearhead, né? Então, assim, tanto eu quanto você, quanto o pessoal aí que deve estar assistindo a gente, todo mundo é Gearhead, né? Todo mundo gosta de carro, gosta de corrida. E bem isso que você falou, cara. Quando você tem memórias, né? Por exemplo, você com certeza tem memórias muito boas aí já, tanto aqui no Brasil quanto na Europa. Né? Então a gente eterniza esses momentos aí fazendo a réplica, né? E bem isso que você falou, até tem gente que chega pra nós e fala, pô, eu queria colocar todas as pistas que eu já corri, ou todas as pistas que eu já ganhei corrida, no caso quando é piloto, essas coisas, ou todas as pistas que eu já visitei, como é o teu caso. Cara, a gente faz aí pacotes aí bem bacanas aí, a gente já atendeu clientes aí no calibre do Cacá Bueno, por exemplo, com 16 ou 17 circuitos, todos que ele já ganhou corrida, né, na Stock Car. Já atendemos o Nelson Piquet com todas as vitórias dele na Fórmula 1, todas as vitórias dele na Fórmula 3 britânica. Então a gente tem... Vou colocar umas fotos aqui enquanto você está falando. Beleza, maravilha. Então a gente tem aí vários clientes bacanas, aí, o Attila Abreu, o Alan Kodair, o Gabriel Casagrande, né, citando aí alguns nomes brasileiros na Stock. Então assim, a gente tem bastante... Uma galera bacana aí que aderiu à nossa ideia aí, e fizemos parcerias, adquiriram as esculturas e bem legal aí. Pô, legal demais, Pedralli. Agora sim, a gente segue o papo em um outro momento, não podia finalizar sem citar ali a Gearhead. Cara, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de sempre e espero que a gente se veja várias vezes esse ano aí pelas pistas. Você deve vir pra Itália, espero que sim conseguir assistir todos que for possível aí e a gente se encontra pessoalmente de novo em breve. Tomara, João. Obrigado. Eu agradeço o convite aí. Foi bem legal bater o papo aí, foi um prazer. E sempre que tiver aí uma vaguinha aí, me avisa que a gente programa aí pra bater um papo. Valeu. Cara, mesmo. pode deixar. Obrigado. Acho que todo mundo tem interesse sempre em saber dos brasileiros aqui na Europa e o teu caso é legal que como você não é um piloto que tá em ação, você tá do outro lado da mureta, como você disse, é legal demais trazer essas histórias também. Pedralli, valeu mais uma vez, a gente se fala em breve, valeu e até a próxima. Valeu, João. Até mais aí, abraço. Até mais, falou, abraço. Tchau. Galera, espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio aí do Timecast. Pra mim foi uma honra trazer o Pedralli e foi muito legal o bate-papo. Espero que vocês tenham gostado também. Todas as segundas-feiras no Spotify e no YouTube. Se inscrevam no canal, se inscrevam aqui também no Spotify e a gente se vê na próxima segunda-feira. Até lá!